Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Graças damos a Deus, autor e consumador da nossa fé. Louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor Jesus a todos. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. Estou passando aqui rapidamente somente para compartilhar um texto com os irmãos aí que serão alcançados através desta live. 10 minutinhos no máximo, 10 minutinhos no máximo. Eu quero revelar aqui para os irmãos alguns segredos do reino de Deus. Como, por exemplo, o diabo, o inimigo da nossa alma, ele peleja, ele luta contra a nossa vida, para que nós não venhamos a adquirir conhecimento daquilo a qual Deus quer revelar para nós. Porque o diabo sabe que se nós não tivermos conhecimento, nós não iremos saber como guerrear. Como que o diabo ele tem vencido as guerras dele? Impedindo que o conhecimento chegue até as pessoas. É por isso que as pessoas não têm mais prazer em ler Bíblia. É por isso que as pessoas não têm mais prazer em estar na igreja, ouvindo a palavra. Vou falar um segredo aqui da parte de Deus. Quando nós aceitamos Jesus, o Espírito de Deus ele vem habitar dentro do nosso espírito. Então o Espírito ele nasce de novo. Esse é o novo nascimento no Espírito. Mas a nossa alma, o que nós somos, a alma, o caráter, ele só é moldado através da palavra. Por isso tem muitas pessoas que nasceram de novo, mas ainda cometem muito escândalo. Por quê? Porque não deixa a alma ser moldada. O caráter não é moldado, porque não ouve a palavra, não medita na palavra. E eu quero compartilhar, eu tenho 10 minutinhos, daqui a pouco nós estaremos indo para o nosso culto com a família, na nossa igreja, Assembleia de Deus, Ministério Vale da Bênção. Mas antes eu vou compartilhar um texto, livro de Daniel, capítulo de número 10. Livro de Daniel, capítulo de número 10, eu vou mostrar para os irmãos na Bíblia que o diabo ele luta para que nós não venhamos ter o conhecimento da palavra. Porque sem o conhecimento da palavra, irmãos, nós somos presa fácil. Porque tem muita gente perdendo as guerras espirituais. Porque não conhece as armas que tem para lutar. Não conhece o seu inimigo. Não conhece o campo de batalha. No tempo antigo, quando os reis saíam para a guerra, o rei que tinha informação contra, informação do seu inimigo, esse estava na vantagem. O rei não saía para a guerra, o exército não ia para a guerra se não tivesse informação dos seus inimigos. Porque quem tem informação tem vantagem. Então, nesses 10 minutinhos eu vou compartilhar esse texto com você. Livro do profeta Daniel, capítulo 10, do verso de número 10 em diante. Olha o que está escrito. Daniel, capítulo 10, verso 10 em diante. Certa mão me tocou e fez-me levantar, tremendo sobre os meus joelhos e sobre a palma das minhas mãos. Ele disse: Daniel, homem muito amado, atende as palavras que te vou dizer, levanta sobre os teus pés, porque te fui enviado. Ao falar ele comigo estas palavras, pus-me em pé, tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. O príncipe do reino da Pérsia, falando de principado, o príncipe do reino da Pérsia, porém, me resistiu por 21 dias. Então Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com o rei da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Falando ele comigo estas palavras, abaixei o rosto para a terra e emudeci. Então como semelhança do filho dos homens, me tocou os lábios, abriu a minha boca e disse: aquele que estava diante de mim, Senhor meu, por causa da visão, sobrevieram dores, não me restou força alguma. Como pode o servo deste meu servo falar com aquele meu senhor? Já não resta força em mim, e não ficou em mim fôlego. Então um semelhante a um homem me tocou outra vez e me fortaleceu. E disse ele: não temas, homem muito amado,
paz seja contigo. Ser forte e tem bom ânimo. Falando ele comigo, fiquei fortalecido e disse: fala, meu Senhor, porque me fortaleceste. E ele disse: sabe por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe da Pérsia, e saindo eu virá o príncipe da Grécia. Eu, porém, te declararei o que está escrito nas escrituras da verdade. Ninguém há que se esforce comigo contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Olha só, quando nós queremos aprender da palavra de Deus, o inimigo ele tenta bloquear o nosso entendimento, ele tenta bloquear o nosso entendimento referente à palavra. Quando Daniel se pôs a orar, a se humilhar para entender o que estava escrito, o príncipe da Pérsia impediu que o anjo Gabriel descesse para trazer a resposta para Daniel. Todas as vezes que nós, irmãos, vamos ler a palavra de Deus, todas as vezes que nós nos humilhamos em oração, subimos monte, descemos monte, o mundo espiritual da maldade, ele tem tramado para tentar nos impedir de receber o conhecimento da parte de Deus, porque através do conhecimento, o diabo ele não pode prevalecer contra a nossa vida. Olha o que Paulo ele vai dizer, escrevendo a carta aos Efésios. Paulo escrevendo a carta aos Efésios, Paulo ele vai mostrar, ele vai falar aonde que é a nossa peleja, contra quem a nossa peleja. Efésios capítulo 6, verso 10 em diante. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Pois não temos de lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Olha, a nossa luta, a nossa peleja não é contra a carne, não é contra a sangue, mas é contra principados e potestades. O diabo, ele vai tentar cegar o nosso entendimento. Porque não importa, irmão, não importa. Às vezes tem muita gente dentro da igreja, mas o entendimento dela está tampado, é como escama nos olhos. E é isso que o diabo faz, porque se você conhecer a palavra de Deus, se você meditar na palavra de Deus, você vai começar a tomar posse daquilo que Deus tem preparado para você. E é aí que nós vamos ganhando territórios no mundo espiritual. Sabe quando Jesus ele diz assim, ó, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja? Quando Jesus ele fala, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, ali é um princípio muito importante, porque naquele tempo, o povo que estava ouvindo aquela palavra, o povo entendia que quem tinha poder na porta, quem tinha o poder da porta, tinha o poder de toda a cidade. Quem tinha o poder na porta, quem estava estabelecido na porta e tinha o poder de estar ali na porta, tinha também o poder e o domínio de toda a cidade. Então Deus está dizendo, através de Jesus, no ministério em que ele estava ali encarnado, ele vai dizer assim, olha, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Por quê? Porque Jesus, ele estabeleceu uma autoridade sobre a igreja. A igreja estava com autoridade na mão, e ela está com autoridade na mão. Então, se ela está com autoridade na mão, o inferno, o mundo das trevas, o mundo espiritual da maldade não vai prevalecer. A igreja, irmãos, a igreja ainda é o órgão ao qual Deus trabalha nesta terra. Você que está me ouvindo aí, o diabo, ele não quer que você tenha o conhecimento da palavra. Ele não quer que você conheça a palavra. Porque se você conhecer a palavra, você vai saber como você vai lutar contra ele. Até porque a Bíblia diz que o Filho do Homem, ele veio para desfazer a obra do diabo. Por quê? Porque o diabo cegava as pessoas. As pessoas estavam totalmente cegadas, totalmente cegas. As pessoas estavam sendo levadas pelos rudimentos do mundo. Por isso Paulo em Romanos vai dizer, não vos conformeis com este mundo. Nós não podemos nos conformar. Nós precisamos ter a nossa mente tem que ser a mente de Cristo. Quando, o segredo do Jardim do Éden, quando Adão e Eva, eles pecam, a Bíblia, irmãos, dá a entender que Adão ele estava perto de Eva. Eles estavam próximos, porque ela come do fruto e dá para o seu esposo. A Bíblia diz que a serpente entrou no jardim e ela induziu a mulher. Só que quando nós olhamos para o cenário do Éden, nós vamos ver que a mulher ela come o fruto primeiro e ela dá para o seu marido.
Só que quando nós lemos em Romano, Paulo trazendo ali uma tipologia de Cristo, que Jesus ele é o último Adão, vai dizer que o pecado entrou pelo homem. Então o pecado entrou por Adão. Por que Deus fala que o pecado entrou por Adão, sendo que quem come do fruto primeiro é a mulher? É simples, porque Deus deu autoridade para Adão. Adão tinha o entendimento, Adão tinha o conhecimento, ele tinha o poder, ele tinha toda a autoridade na mão dele. Naquele momento em que a serpente entra no jardim, se ele tivesse determinado e mandado a serpente sair do jardim, a serpente tinha saído do jardim e nada daquilo tinha acontecido. Então, muitas das vezes nós estamos sofrendo ataques do mundo espiritual da maldade. Irmãos, eu estou falando aqui com pessoas que estão sofrendo ataques do mundo espiritual. Você não entende. Desânimo, falta de sono, tristeza, esfriamento, não tem mais desejo de orar, não tem mais desejo de ler a Bíblia, não tem mais desejo de buscar as coisas do céu. Isso daí não é normal. Isso não é normal. Isso daí é ataque do mundo espiritual. Sabe quando você está cheio de energia, está animado, de repente você pega a Bíblia para ler e vem aquele sono? Cuidado, repreende. Isso daí é ataque do mundo espiritual. Ele não quer que você leia a palavra de Deus. Ele não quer que você saiba daquilo que Deus tem preparado para nós. É por isso que quando nós lemos a história de José, e nós vemos que José ele prospera no Egito, tem muita gente que fala assim, mas foi propósito de Deus Moisés ser atacado, ser caluniado pelos seus irmãos e ir parar no Egito. Irmãos, José não precisava ir para o Egito. A primeira coisa que ali nos ensina é que não importa o lugar onde você está, quando Deus ele quer te abençoar, ele vai te abençoar, porque Deus não depende de circunstância, Deus não depende de tempo, não tem tempo favorável para Deus. A hora que Deus quiser te abençoar, no lugar em onde você estiver, ele vai te abençoar. É por isso que Paulo, mesmo estando dentro de prisão, ele fala assim, eu sou prisioneiro de Cristo, porque ele sabia que era propósito de Deus ele estar naquela prisão, para que ele pudesse ganhar almas. Então, José não precisava ir para o Egito para que ele viesse prosperar. Deus poderia abençoar a vida dele em Canaã, sem problema nenhum, e Canaã seria o celeiro para as nações. Então eu não sei, você que está me ouvindo, eu não sei qual é o momento que você está vivendo, mas não espere um ambiente melhorar para que você possa viver as bênçãos da parte de Deus. Começa a clamar a Deus e falar assim, Senhor, eu tenho promessa sobre a minha vida, que essa promessa venha se cumprir na minha vida agora. Irmãos, não há tempo favorável para Deus. Então, quando nós vemos esse texto, nós vemos Daniel capítulo 10, que Daniel ele se colocou a estudar a palavra de Deus, ele queria entender a palavra de Deus, a escritura, para saber o que Deus tinha reservado para o povo. E o príncipe da Pérsia, nós lemos aqui, Daniel capítulo 10, o príncipe da Pérsia e o príncipe da Grécia impediu uma peleja para que Daniel não viesse conhecer a palavra de Deus. Que Deus possa abençoar a tua vida, que você possa entender que o inimigo ele está lutando contra a nossa vida para que nós não venhamos entender a palavra de Deus. Irmãos, não adianta só ter uma Bíblia na tua casa, você precisa ler, você precisa comer do rolo, você precisa comer desta palavra, este alimento. Jesus, quando Satanás ele vai tentar Jesus no deserto, e ele fala assim, olha, se tu é mesmo filho de Deus, transforma essas pedras em pães. O que ele fala? Nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Primeiro princípio ali, que para que o homem possa ter vida, o homem precisa de pão. Mas Jesus ele vai bater uma tese ali, que ele vai dizer assim, nem só de pão viverá o homem. Ele está ensinando que o pão é importante para que nós possamos ter vida. Mas o que nós precisamos de verdade é a palavra que sai da boca de Deus. Então ele fala, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, esta palavra ela alimenta, irmãos, ela nos alimenta. Esta palavra nos fortifica, esta palavra nos coloca de pé. Efésios capítulo 2, verso 8 diz que a salvação é pela graça, para que ninguém venha se gloriar. Pela graça somos salvos. Efésios capítulo 2, verso 5 vai dizer que pela graça nós somos salvos. Eu vou até ler aqui para os irmãos, para não cometer o erro de falar coisa que não está escrito. Efésios 2, 8. Pois é pela graça que sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, mas é dom de Deus.
pela graça nós somos salvos. Só que a graça, irmãos, ela não é de graça. Você precisa meditar no livro da lei. Você precisa conhecer quais as armas que você tem que usar. O momento em que você precisa se humilhar na presença de Deus e falar assim: Senhor, estou sofrendo um ataque espiritual. Porque não existe super crente. Não existe, irmãos, pessoas que são santas demais que o diabo não vai tentar. Se o diabo tentou Jesus, imagina o que sobra para nós. Só que nós precisamos entender que quem medita na palavra de Deus está com vantagem, sai na frente. Por isso que Daniel, quando ele vai orar ao Senhor, porque ele está meditando, Daniel capítulo 10, ele está meditando na lei, ele está meditando nos livros, ele quer entender o que Deus tem preparado para o povo. O príncipe da Pérsia impede que a resposta chegue até Daniel, e o próprio anjo vai dizer assim: olha, desde o primeiro dia a tua oração é ouvida. Só que o príncipe da Pérsia impediu, porque o diabo está lutando para impedir que nós venhamos conhecer a palavra da verdade. Eu vou encerrar aqui essa live, que nós temos que ir para o culto agora, culto com a família, tá bom? Vou estar orando por todos os irmãos que entraram aí na live aí. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, a tua família. Que Deus possa fazer prosperar tudo aquilo que você colocar as tuas mãos, onde você colocar os teus pés, que Deus venha fazer prosperar para que o nome dele seja glorificado, que Deus possa abençoar a tua casa, a tua família, a tua parentela. Eu quero liberar uma palavra de bênção sobre a tua vida, e esta palavra, irmãos, não é palavra de efeito, é uma palavra da parte de Deus. Por quê? Porque nós sabemos sim que aquele que nos sustenta, aquele que nos mantém em pé, aquele que nos levanta, é as misericórdias de Deus. As misericórdias de Deus nos coloca em pé. Nós não somos consumidos pela sua infinita misericórdia. Que Deus possa abençoar a tua vida. E se você puder, compartilha aí essa live e vai abençoar a vida de outras pessoas. Não esqueça, o diabo ele vai lutar para que você não possa conhecer a palavra de Deus. Porque se você conhecer a palavra de Deus, ele perde a força contra a tua vida, ele perde a força contra a tua família. Não há obra de feitiçaria, não há obra de bruxaria que pode te fazer parar ou retroceder. A única coisa que pode te fazer retroceder é você mesmo. É você mesmo. Então, saiba, Deus tem muito mais para revelar para nós. Amém? Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.